Evangelho, sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje, em memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá um presentão, como normalmente acontece. Como assim, Padre? Que presente é esse? Bom, hoje estamos acompanhando o 10º capítulo de São Lucas, a conclusão do discurso de Jesus feito por ocasião da missão dos 72 apóstolos. Então, o discurso que começamos a ver ontem conclui-se hoje com o texto, com os versículos que acabamos de ouvir, do 13 ao 16, e vamos já falar dessa conexão. Mas hoje também é o primeiro dia do mês dedicado ao Santo Rosário e dedicado às missões. E no primeiro dia do mês de outubro, temos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões e aquela cuja sua vida inteira foi rezar pela santificação dos sacerdotes e pela santificação da Igreja. Mas como se não bastasse, o Senhor nos deu ainda uma alegria a mais. Hoje também é a primeira sexta-feira do mês de outubro. E assim temos a memória votiva e regular ao Sagrado Coração de Jesus. Então, no dia em que celebramos a memória de Santa Teresinha, do Menino Jesus, é aquela que amou intensamente o coração do Senhor e que no mundo compreendeu sua vocação, como vamos ouvir mais tarde, como o amor do coração do Senhor no mundo. Eu quero viver sendo o amor. Hoje tem essa bela, não coincidência, mas esse belo encontro da memória de Santa Teresinha do Menino Jesus com o Sagrado Coração. E dessa forma, hoje, quando rezamos pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e oferecemos as orações devocionais em ato de desagravo e em honra ao Sagrado Coração de Jesus, meu irmão e minha irmã, de maneira particular, peçamos a intercessão de Santa Teresinha, especialmente se somos sacerdotes e religiosos, porque cumprir a missão no mundo que nos foi confiada requer o acompanhamento, requer a assistência de santos e santas irmãs que intercedam por nós no céu. E hoje, eu e você, meu irmão sacerdote, que ouve conosco as meditações diárias, que estamos chamados a no mundo difundir o amor do Sagrado Coração de Jesus, que somos chamados a consagrar o nosso sacerdócio e a nossa ação apostólica no mundo ao Sagrado Coração de Jesus, hoje somos convidados de maneira especial a nos aproximarmos, a nos submetermos à intercessão de Santa Teresinha, que voluntariamente vem ao nosso encontro. Ela que escolheu ser, por todos os sacerdotes, uma irmã aos pés da cruz por nós. A nossa irmã que se coloca aos pés da cruz para interceder pela nossa santificação, pela nossa santidade,
a fim de que possamos conduzir o povo de Deus no caminho que o Senhor tanto deseja, ao encontro desse oceano de misericórdia, de maneira que possamos levar todas as almas que nos foram confiadas até esse bendito redil, que é o próprio Cristo, tendo Ele como pastor que nos apacenta e que apacenta por meio do nosso exercício ministerial o inteiro povo de Deus, porque o nosso exercício ministerial não é outro senão o cumprimento, olha que maravilha, a liturgia está nos fazendo ver, através da missão dos 72, o cumprimento da missão do próprio Senhor, de conduzir as almas à santidade, conduzir as almas ao reino dos céus. E Ele, sendo pastor de nossa alma, também nos leva a sermos pastores idôneos, segundo o bom pastor, por cada uma das almas que nos foram confiadas. Como é importante que nós possamos, toda primeira sexta-feira do mês, renovar o nosso ardor de vida sacerdotal e renovar também a nossa consagração ao Sagrado Coração de Jesus. E como é bom hoje, de maneira especial, nesse mês dedicado às missões, termos Santa Teresinha do Menino Jesus por todos nós. Eu tive uma alegria especial, conto para vocês. Qual alegria especial, Padre? A minha ordenação sacerdotal, o dia em que eu fui consagrado sacerdote, fui ungido sacerdote, foi o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, dia 1º de outubro. Então, a tenho juntamente com meus outros irmãos, que fomos ordenados naquele dia, como a nossa patrona. É a irmã que o Senhor me deu para me acompanhar durante toda a vida sacerdotal. E ela, em todos os momentos da minha história, sempre me ajudou a voltar outra vez a repousar a cabeça sobre o coração do Senhor. E por diversas vezes me conduziu pelas mãos, de maneira que eu pudesse entregar tudo o que é meu nessa fornalha ardente de amor, para que fosse consumido pelo fogo do Espírito Santo tudo aquilo que em mim a Deus não pertencia, de maneira que Cristo pudesse ser tudo. E hoje, mais uma vez, ela me acompanha. E ao celebrar a sua memória, celebro também, todos os anos, a alegria do cumprimento de mais um ano de percurso de vida sacerdotal. Me confio às orações de todos vocês, bem como confio cada um dos meus irmãos que foram ordenados comigo. Atualmente, tenho a alegria de ter um irmão sacerdote que foi ordenado junto comigo, residindo aqui na Itália como estudante. E hoje vamos celebrar juntos a missa na parte da tarde. E temos a alegria de, como no ano passado celebramos na Basílica de São Pedro, dessa vez vamos celebrar na sua comunidade paroquial a missa juntos. E desse modo nos unimos aos nossos irmãos que no Brasil celebram sempre na data de hoje juntos, ou no seminário, ou em alguma outra parte da nossa diocese. Quando não conseguimos juntar todos, celebramos separadamente, mas rarissimamente, o dia de hoje se celebra sozinho. Quase sempre, ao longo desses 16 anos, o Senhor nos deu a alegria de ter ao menos um dos nossos irmãos ao nosso lado para celebrarmos o dia do nosso aniversário sacerdotal. Então, hoje se recolhe todas essas maravilhas de Deus. Veja, somente o Senhor para nos dar, esse entroncamento, vamos dizer assim, de tantas motivações distintas e de tantos temas distintos em uma única celebração. Cada celebração do Senhor, ela é de fato eterna. E recolhe o inteiro céu na multiplicidade das expressões da sua graça, do seu amor e na extensão do infinito das bênçãos de Deus. E hoje, Jesus, completando o envio dos 72 em missão, faz o célebre texto chamado os ais ou as imprecações de Jesus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram,
muitos se teriam convertido. O Senhor faz referência a duas cidades pagãs, Tiro e Sidônia. E se lamenta sobre duas cidades à beira do lago da Galileia, que acompanharam muito de perto o anúncio da Boa Nova do Reino dos Céus, a pregação de Jesus, os milagres que aconteceram, e não admitiram um caminho de conversão, um caminho de mudança, um maior acolhimento à palavra do Senhor, que não renderam graças a Deus pelo dom que estava sendo oferecido e não tomaram parte na oferta desse dom. Olha, meus irmãos, e o Senhor diz, se Tiro e Sidônia tivessem recebido o que vocês receberam, teriam imediatamente se convertido. E isso nos faz recordar quando o Senhor nos diz, no capítulo 12, também de Lucas, a todo aquele que for dado muito, muito será exigido. Às vezes a gente ignora isso, né? Ontem fazíamos o paralelo em referência à cidade de Sodoma e comparávamos o que era aquele momento de Israel histórico em que o Senhor dizia essas palavras e o que viveu Sodoma na época de Abraão. E hoje, cada uma das nossas cidades, o nosso país, o Brasil, em comparação a tudo aquilo que aqueles povos receberam, se com o que se passava no caminho para Jerusalém, como estamos agora no Evangelho de Lucas, nessa narrativa. Sodoma, se tivesse visto tudo aquilo, teria se convertido, e ele diz, com maior rigor, vocês que receberam todos esses sinais serão julgados em comparação a Sodoma, e Sodoma é colocada como uma das cidades que teve o desfecho e a retirada da bênção de Deus de uma maneira bem abrupta na Sagrada Escritura. Eles, se tivessem visto, teriam se convertido. Olha que forte, porque se olhamos a narrativa da história de Sodoma, nos impressiona muito a impiedade de seus habitantes e do povo. Nos impressiona também, quando Jesus assim fala, a insensibilidade do povo de Corazim e Betsaida, que diante dos milagres, dos gestos e dos sinais, da presença do próprio Senhor, de suas palavras, ou seja, da sua pregação, que não em nenhum momento opõe-se à pregação dos profetas e opõe-se à Sagrada Escritura, mas a hostilidade contra Cristo significa que tudo o que veio antes dele, de alguma forma, já era hostilizado em seus corações. Aquela insensibilidade contra Cristo fala de uma insensibilidade histórica, tudo aquilo que o Senhor Deus ofereceu por eles. E não obstante toda essa insensibilidade, o Senhor ainda escolhe Corazim e Betsaida para estarem a canto, ou seja, próximo ao redor do palco cênico da grande revelação do Filho de Deus e do cumprimento da obra missionária do Senhor. Ou seja, não obstante toda essa insensibilidade, que ela é constatada mais uma vez contra Cristo, mas não aparece de maneira improvisada, vocês entenderam? Já existia antes. E o Senhor, mesmo sendo as menores das cidades em volta do lago, escolhe, como sabemos, a escolha do Senhor, a escolha misericordiosa de estar junto dos pequenos, junto dos menores, e ali ele também pode vir a ser, por conta da insensibilidade, pode vir a ser desprezado, pode vir a ser deixado de lado. Não obstante a tudo que já sofreu, o Senhor se repropõe uma outra vez por amor aos homens, por amor a cada um de nós. O Senhor não se deixa vencer pela dureza do nosso coração e escolhe uma e outra vez estar por nós. Mas cada uma dessas escolhas do Senhor tem um peso. Mas o peso de condenação não é porque o Senhor nos escolheu, é por causa da dureza do nosso coração que despreza o que Deus nos oferece. É importante termos isso
Claro. De modo contrário, a gente começa a pensar, poxa, então que o Senhor não me procure logo, porque assim eu posso fazer mais coisas e depois que Ele me procurar, eu vou ser constrangido a isso. Bom, se o amor nos constrange de maneira negativa, é porque o nosso coração está ainda em rebeldia contra a vida. O amor nos constrange sim, nos constrange de fato, mas nos constrange, como sabemos bem, através da gratidão. O grande constrangimento do amor para um coração que busca também amar é a gratidão. Diante do que recebe, se comove e não consegue não ser uma resposta de gratidão. Agora, se o coração se constrange com hostilidade, é porque naquele coração não há um desejo verdadeiro da busca pela vida e da busca pelo amor, da busca pela paz. Aquele coração está preso a uma realidade de morte. Então, a repulsa ao amor de Deus, para evitar o constrangimento, na verdade, é uma repulsa por não buscar a vida e não buscar a verdade. Então, toda vez que nós vemos homens e mulheres que dizem buscar a vida e a verdade, e em seus atos não se comovem com a ação misericordiosa do amor de Deus, e diante da verdade do Evangelho, dos acontecimentos de Cristo, se tornam cada vez mais agressivos e violentos, tenham claro, a declaração de que buscam a verdade e de que buscam a vida não é real. Ou melhor, não é verdadeira. É real porque estão fazendo, mas não é verdadeira. Porque o homem que realmente busca a verdade e a vida se comove com os gestos, com os atos de amor de Deus. E aqui a gente vê uma cidade, Sodoma, a imagem de ontem, que foi condenada por sua impiedade. Mas se tivesse conhecido e visto, o próprio Senhor testemunha, veja, não é um outro, hein? É a testemunha do próprio Senhor Jesus. Se tivessem visto os atos cumpridos pelo Senhor, teriam se convertido. O que significa dizer que, apesar de toda aquela impiedade, ainda existia alguma disposição na busca da verdade e na busca da vida, mesmo não tendo encontrado. E a imagem que nós sabemos, e a história, é que aqueles que eram justos da cidade, o Senhor tira de dentro da cidade. Então existiam aqueles que buscavam, mas o Senhor retira, chama para junto de si, e a cidade acaba sendo o resultado ou a conclusão daqueles que não buscaram e que não queriam buscar nem a verdade nem a vida e que por isso odiavam tudo que viesse do Deus vivo e verdadeiro. Essa é a história. Em outras palavras, é a cidade, por assim dizer, depois que o pó dos pés foi batido. Então, aqueles que ficaram... Aqui nos separamos, lembra que falávamos ontem? Aqui nos separamos. Então, aqueles que querem e buscam a verdade e por isso são capazes de se comover com o agir e com os sinais de Deus, acompanham onde o Senhor está. E os outros não, permanecem ali. Então, o Senhor faz referência a Sodoma, não nessa ocasião final, mas no momento em que ainda estão ali aqueles que buscam a verdade e a vida. Ou seja, com tão pouco, né? A súplica de Abraão falava de muito pouco, de 50, de 10, finalmente de 10, né? E nesse espaço de tempo acontecia, então, a saída daqueles que o Senhor colocava para fora da cidade a fim de que acontecesse, então, a destruição. E isso sinaliza para a gente, bom, e hoje? E hoje, com tudo que recebemos? E nós que estamos no seio da nossa casa, pensemos a nossa casa, a nossa família como uma pequena cidade. Se o Senhor nos levou a uma experiência de fé, e de muitos modos e maneiras,
com a intercessão de Santa Teresinha, com a intercessão dos santos, com a meditação da Palavra de Deus. Ontem celebramos São Jerônimo. São tantos os santos que intercedem para que possamos viver à luz da Palavra de Deus. O Senhor tem nos colocado dentro das nossas pequeninas cidades, pelo Brasil afora, e naquela pequenina microcidade que é a nossa família, como um sinal de esperança. Como um sinal de esperança realmente. Às vezes pensamos que o Brasil é uma Jerusalém, mas muitas vezes o nosso Brasil, ou a nossa pequenina cidade no Brasil, pode ser quase como uma Tiro e Sidônia que está recebendo a graça e a visita por um tempo daqueles que vêm anunciar o nome do Senhor. Já pensou na sua presença histórica, dentro da história da sua cidade, como essa visita de um dos 72 que passando ali, quantas das nossas cidades já têm mais de 100 anos, de 300 anos? Algumas têm ainda mais do que 300 anos, outras são novinhas, são municípios novinhos. Mas, seja como for, o nosso acontecimento, a nossa presença ali como homens e mulheres que receberam a fé e que vivem em comunhão com a igreja, que têm um coração orientado à piedade e sensível às coisas de Deus, porque estão em Cristo aprendendo a buscar sempre mais a verdade e a vida, nós somos como um desses 72 que chega a Tiro e Sidônia para anunciar. Se Tiro e Sidônia tivessem visto, teriam se convertido. Entender que o Senhor nos faz, dentro de uma história maior do que a nossa, que é a história da nossa cidade, para sermos ali essa presença da esperança e da bênção de Deus. Como, Padre? Vivendo o Evangelho. Não é no tapa e no beliscão, como a gente falava ontem. A presença do Senhor é uma presença que leva à comunhão pacífica, dócil. Jesus foi expulso da cidade dos fariseus, dos samaritanos, porque estava indo a Jerusalém, e foi através da paciência e da misericórdia. Então não é na base do tapa, mas é vivendo como autênticos cristãos, defendendo sempre a verdade, a vida e absoluto, mas defendendo a luz do Evangelho. Porque muitos dizem defender a verdade e a vida, como falamos já, e nem sequer se comovem com as obras de Deus. Então, que defesa é essa, né? Os atos desqualificam aquilo que é a fé declarada. Então, nós vivemos a partir de Cristo. E a nossa vida, historicamente, no horizonte da história da nossa cidade, que é muito maior, deve ser esse farol, essa visita do Senhor. Eis que o Senhor visitou a nossa cidade através de uma geração que nos trouxe o vigor da fé. Cada uma das nossas igrejas paroquiais. É bem verdade que muitos dos que nos escutam estão ali como membros fundadores, às vezes, de uma igrejinha, de uma comunidade, de uma sede paroquial. Vamos usar a expressão certa, né? De uma sede paroquial. Mas a grande maioria de nós, ou em algum momento, ou talvez em toda a nossa vida, sempre fomos a membros da comunidade participando de uma sede paroquial que não foi erigida por nós, mas é uma herança daqueles nossos irmãos que em gerações precedentes deixaram ali um sinal da fé celebrada, um sinal de Cristo ressuscitado, que não é apenas o templo, porque em torno daquele templo tem milhares de santas missas celebradas, milhares de rosários rezados, recitados, milhares de ladainhas recitadas e tantas outras orações, tantos casamentos foram celebrados ali, tantas alianças foram consagradas a Deus através do matrimônio, tantos enfermos receberam a unção, tantas crianças receberam e fizeram sua primeira comunhão e centenas de milhares de outras comunhões foram entregues
pela saúde espiritual do povo daquela cidade, para a vida de todos, inclusive para a vida dos nossos irmãos que já morreram, em sufrágio pela necessidade deles no purgatório. Olha que grande tesouro a geração que nos precedeu deixou por nós. E que grande herança tomamos nas mãos ao estarmos ali e ao continuarmos agora, como palavra de Deus, viva essa história que nos foi entregue. Então, o Senhor não faz um lamento que às vezes pode ser interpretado dessa forma, quase como se fosse contra aquela cidade, mas o coração de quem ama se lamenta pelo amor que não está sendo acolhido, pelo tesouro que não está sendo tomado em mãos. E como nós lemos esse texto então, Padre? Dessa forma que estamos fazendo, olhando para o tesouro que temos nas mãos. A advertência que o Senhor faz sobre Corazim e Betsaida é que deixam, desprezam um tesouro que estão recebendo. E como podemos honrar então o Senhor, Padre, o Senhor nosso Deus, reconhecendo o tesouro que temos nas mãos e tomando com consistência e celebrando a alegria e a dignidade de tê-lo. Olha o que o Senhor fala no versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. O Senhor deixa clara a comunhão dele com a sua igreja. Vamos ver o que o cardeal Newman escreve a respeito desse tema? São João Newman. Ouçamos. A igreja é chamada corpo de Cristo. Ela é agora o que era o seu corpo material quando ele era visível na terra. É o instrumento do seu poder divino, do qual temos de nos aproximar para dele obtermos o bem. E quando a insultamos, ele enche-se de cólera. Ora, o que é a igreja senão, por assim dizer, um corpo de humilhação, que quase provoca insultos e impiedades em quem não vive de fé? É um vaso de barro. Sabemos que os seus ministros são, nas melhores das hipóteses, imperfeitos e falíveis, que estão sujeitos às mesmas paixões que os seus irmãos. E, no entanto, ele disse sobre eles, não falando apenas dos apóstolos, mas dos 72 discípulos, a quem se assemelham os quais os ministros cristãos de hoje. Quem vos escuta, escuta a mim. E quem vos rejeita, rejeita a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Além disso, ele fez dos pobres, dos fracos e dos aflitos, penhores instrumentos da sua presença. E também a estes temos a tentação de tratar com irreverência e desprezo. O que ele era, assim são os seus discípulos neste mundo. E assim como a sua condição obscura e indefesa fez com que os homens o insultassem e o maltratassem, até mesmo levando-o à cruz, assim também as mesmas características nas testemunhas da sua presença levam os homens atuais a insultá-los, pois julgam-os indefesos e sem valor. Por conseguinte, tanto agora como nos dias de sua vida física, Cristo está no mundo, mas não é de forma ostensiva e violenta, mas amorosa e misericordiosa. E completo com esse trecho de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos fala sobre o seu lugar na igreja, que é o texto da liturgia das horas de hoje. No coração da igreja eu serei o amor. Meus imensos desejos me eram um autêntico martírio. Fui então às cartas de São Paulo a ver se encontrava uma resposta para o que sentia. Meus olhos caíram, por acaso, nos capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios. No primeiro destes, li que todos não podem ser, ao mesmo tempo, apóstolos, profetas, doutores, e que a igreja consta de vários membros. Os olhos não podem ser as mãos ao mesmo tempo. Resposta clara. É sem dúvida clara. Mas não capaz de satisfazer meu desejo e dar-me a paz. Perseverei na leitura. Sem desanimar,
fui em frente e encontrei esta frase sublime: aspirai aos melhores carismas e vos indico um caminho ainda mais excelente. O apóstolo esclarece que os melhores carismas nada são sem a caridade. E esta caridade é o caminho mais excelente que leva com segurança a Deus, como ele nos ensina. Achar, enfim, o meu repouso. Ao considerar o corpo místico de Cristo, não me encontrara em nenhum dos membros enumerados por São Paulo, mas, ao contrário, eu desejava ver-me em todos eles. Agora, a caridade deu-me o eixo de minha vocação. Compreendi que a Igreja tem um corpo formado de vários membros, e neste corpo não pode faltar o membro necessário e o mais nobre. Entendi que a Igreja tem um coração, e esse coração está inflamado de amor. Compreendi que os membros da Igreja são impelidos a agir por um único e mesmo amor, de forma que, extinto este, os apóstolos não mais anunciariam o Evangelho, os mártires não mais derramariam o sangue. Então percebi e por fim reconheci que o amor encerra em si todas as vocações que estão no seio da Igreja, que o amor é tudo, abraça todos os tempos e lugares. Numa palavra, o amor é eterno. Então, delirante de alegria, exclamei: ó meu Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na Igreja. Tu me deste este lugar, meu Deus bendito. No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor, e desse modo serei tudo, e meu desejo se realizará entregando-me por inteira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e de todos os santos e santas da família carmelitana, e pela intercessão da Flor do Carmelo, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.